Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje, o Salmo 64. Salmo 64. Um texto bastante conhecido da palavra, 64. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam com as flechas palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam em secretamente armar ciladas, dizem: quem nos verá? Projetam iniquidade, inquirem tudo o que se pode excogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta, de súbito se acharão feridos. Dessarte serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem meneiam a cabeça. E todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que Ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração, todos se gloriam. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos mais uma vez clamar ao Senhor. Querido Deus e Pai celestial, nós queremos louvar e bendizer o Teu santo nome. Te agradeço particularmente por esses que aqui estão. Clamo por aqueles que não puderam estar aqui, especialmente pelos enfermos. Visita a Tua serva Maria Ângela, Senhor, que não pôde estar conosco, está enferma. Que o Senhor possa afofar o leito da Tua filha e trazê-la de volta ao convívio da Tua casa, assim como todos os outros enfermos do nosso meio, em nome de Jesus. Pai, nós queremos buscar a Ti nesta tarde. Rogamos pela Tua proteção, rogamos que Tu sejas o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o consolo bem presente na nossa tribulação. Vem falar ao coração de cada um de nós, com quem o Senhor marcou o encontro nesta tarde, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados, quinta-feira passada, nós trouxemos uma palavra à igreja, num outro salmo, e a palavra veio através do olhar de um outro salmista. O salmo é atribuído aos filhos de Corá, ou Coré, que também fala da necessidade de nos refugiarmos em Deus, de buscarmos a proteção de Deus, de confiarmos no Senhor de todo o nosso coração. O salmo de hoje é um cântico de guerra, mas é também uma oração pedindo a proteção de Deus, que nós possamos, assim como o salmista, fazer essa oração e dizer: protege-nos, Senhor, guarda-nos, Senhor, de todo o intento dos nossos adversários espirituais. E eu queria encorajá-los a buscar essa proteção de Deus. Olha, nunca foi tão imperioso que nós busquemos ao Senhor com toda a força do nosso coração. O Salmo 64 é de autoria de Davi e foi escrito quando ele servia ainda no reino de Saul, embora já tivesse sido ungido rei de Israel, ainda não tinha sido coroado.
E ali a gente percebe que as ações de Davi despertaram a inveja do próprio rei Saul, que conspira contra ele com ódio mortal, juntamente com seus oficiais. E a gente vê que essa perseguição contra o povo de Deus era uma coisa antiga. E é incrível esse ódio que os ímpios sentem gratuitamente pelos servos do Senhor em todos os tempos. E este salmo ele tem como ideia central, como viga mestra, a luta ininterrupta que nós enfrentamos contra as hostes espirituais do mal que se levantam contra nós, muitas vezes usando pessoas da nossa própria casa, da nossa própria parentela, da nossa vizinhança. Quantas coisas têm acontecido, quantas pessoas têm se levantado contra nós gratuitamente. Eu acredito que cada um de vocês aqui, se nós tivéssemos tempo para ouvi-los, certamente cada um teria uma história para contar de uma perseguição gratuita. Muitas vezes no ambiente de trabalho, você está ali, se levanta aquela pessoa e vem contra você com uma fúria muito grande. E muitas vezes nós nem entendemos essas perseguições. Mas eu quero dizer a você que essas perseguições, apenas seres humanos são usados, mas essas perseguições, elas são espirituais. Então, nesses dias, eu tenho compartilhado com algumas pessoas, as lutas elas têm se intensificado de uma maneira tal que eu creio que o propósito é causar impacto, choque, perplexidade, como disse o salmista nesse seu cântico de guerra. Não apenas a luta que a igreja tem enfrentado como um todo, especialmente a igreja oriental, cristãos têm sido mortos no Oriente de uma forma absurda, famílias inteiras dizimadas, igrejas queimadas. A situação tem sido muito difícil. Mas eu quero falar também das lutas contra as várias frentes de batalha que nós temos enfrentado a todo instante, a todo momento, especialmente individualmente. O apóstolo Paulo, numa das suas cartas, ele disse que são lutas por fora e temores por dentro. São as situações que nós todos temos enfrentado, lutas por fora, temores por dentro. As situações que nós sentimos um sobressalto, as situações que causam perplexidade sem que nós saibamos de onde vem aquela impressão, aquela inquietação tão grande no nosso coração. E só nos resta ir à presença do Senhor, derramar o nosso coração na presença dEle, salmodiar na presença dEle. Salmodiar é simplesmente você rasgar o coração, derramar o coração na presença do Senhor. Nós costumamos orar muito, pastor Malta e eu, por todos da igreja, mas especialmente pelas pessoas solitárias. Que o Senhor possa assisti-las de um modo especial, que o Senhor possa abraçá-las de um modo especial, porque se para aqueles que têm todo um aparato familiar as coisas não têm sido fáceis, faça ideia para aqueles que têm andado de forma solitária por esta vida. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que tem andado de forma solitária, o Senhor é contigo. Amém. O Deus de Jacó é o teu refúgio. O Senhor é aquele que tem nos abraçado e nos sustentado com a sua mão direita fiel. O Senhor, Ele é o grande Pai dos órfãos, juiz das viúvas. O Senhor é aquele que não permite que o nosso barco fique à deriva. Nosso barco não está à deriva. Então, meus amados, Jesus, Ele é o grande timoneiro dessa embarcação, e com Ele no barco, como diz um velho cântico, tudo vai muito bem. Quer vivamos, quer morramos, em consequência dessas lutas ferrenhas que enfrentamos, o Senhor estará conosco, o Deus de Jacó
é o nosso abrigo, é o nosso refúgio. Amém? Amém. Então, meus amados, estamos vivendo realmente tempos de assolação na terra. A própria natureza tem gemido, ansiando por redenção. Nós temos visto desagregação de famílias. O injusto se levanta contra o justo. Há enfermidades estranhas. Nunca se viu tantas enfermidades estranhas como em nossos dias. Misericórdia. Medo e clamor por toda parte. A ética e a moral parecem relegadas ao último plano, quando relegadas. Hoje a inversão de valores é tão absurda que nesses dias o errado parece certo e o certo parece errado. O torto parece certo. É impressionante, eu fico muito admirada com as coisas que eu tenho visto. E ontem eu conversava com um grupo de irmãos amados e eu dizia, olha, se eu pudesse escolher, eu não queria estar na terra nos dias de hoje. Eu não queria estar vendo o que eu tenho visto nos dias de hoje. É doloroso demais as coisas que têm acontecido à nossa volta. Então, todas essas coisas, porém, são sinais da segunda vinda de Jesus. O Senhor, em sua infinita misericórdia e soberania, tem conclamado seus filhos ao combate através da oração. A arma do cristão é a oração. A arma do cristão não é o bate-boca, a arma do cristão não são as armas carnais, não são as argumentações humanas. Não. A arma do cristão é uma só, chama-se oração. Não adianta se conspirar, não adianta se fazer reuniões secretas para decidir isso ou aquilo. A única conspiração permitida e eficaz é a conspiração santa com o Espírito de Deus. Conspiremos santamente com o Espírito de Deus. Clamemos a Ele, busquemos a Ele de todo o nosso coração. Unidos em oração, unidos em busca e em consagração, nós somos indestrutíveis. E quando eu digo indestrutíveis espiritualmente, sobretudo enquanto houver obra de Deus para que seja feita por nosso intermédio. Nós permaneceremos aqui até aquele dia que o Senhor permitir. Amém? Amém. Então, há uma guerra espiritual a ser vencida, sim. E as armas dessa milícia, elas são espirituais. A igreja ocidental tem experimentado grande liberdade sobre a terra, por enquanto, mas tem negligenciado e usado dessa liberdade para dar lugar à carne com suas invencionices. E é preciso que a igreja ocidental acorde. Nossa irmã missionária Ninfa foi a São Paulo nesses dias e voltou com o coração partido, porque igrejas imensas só tinham 30 pessoas, 15 pessoas, igrejas de 400, 500 membros com apenas 100 pessoas. A igreja é um lugar onde se alimenta ovelhas, não é um lugar onde se distrai bodes. E nós precisamos estar atentos, buscando a presença de Deus. Todos aqueles que querem viver piedosamente enfrentarão perseguições, sim, mas que nós possamos buscar ao Senhor com toda a força do nosso coração. Senhor, nós queremos buscar a Ti. Protege-nos, Senhor, abriga-nos debaixo das Tuas asas até que passem as calamidades. Acordemos enquanto há tempo e trabalhemos, aproveitemos essa liberdade e voltemos às práticas ou à prática das primeiras obras em nome de Jesus. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Numa das cartas do Apocalipse, o Senhor diz: lembra-te de onde caíste e volta ao primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras. Quando nós olhamos para a igreja ocidental, parece que as pessoas têm fastio de Deus. Você já viu uma pessoa com fastio? Pessoa com fastio, você pode oferecer a melhor das iguarias, ela olha desdenhosamente
mas nada apetece. Parece que para as pessoas irem às igrejas é preciso que haja movimento, é preciso que haja atrações. Se não tiver um cantor de fora, as pessoas não vão, não tem nada ali. Outro dia veio uma pessoa visitando a nossa pequena igrejinha, aí disse assim: isso é louvor? O louvor é para Jesus, o louvor não é para pessoas. Louvemos ao Senhor. O Senhor recebe o louvor que sai dos lábios daqueles que têm interesse de coração. Louvor não é para gente. E uma vez eu comentei aqui um jovem que veio ao meu gabinete e disse: tem uma coisa dessa igreja que eu não gosto. Eu disse: o que é que você não gosta? Ele disse: eu não gosto do louvor, porque eu gosto de um louvor vibrante, um louvor que dê arrepio. Eu disse: escola de samba. O louvor é para Jesus, o louvor não é para nós. Amém? Amém. Este salmo, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta. Este salmo nos instrui sobre o que fazer nas batalhas da vida, e todos nós enfrentamos grandes batalhas. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer, versículos 1 e 2, é buscar a proteção do Senhor. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Esconde-me, Senhor. Protege-me, Senhor. Guarda-me, Senhor. Livra-me, Senhor, em nome de Jesus. O salmista começa fazendo uma oração de busca, uma oração de proteção pela presença de Deus. Davi ora com fervor, pedindo que o Senhor ouça a sua queixa. Tem aquele momento do dia em que cessam as agonias, cessam os corre-corres da vida, e nós precisamos aprender a entrar no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto e ali derramar o nosso coração, falando aquele que vem em secreto, e aquele que vê em secreto nos recompensará. Oração também pressupõe jejum, consagração ao Senhor em meio às grandes batalhas. Todos enfrentamos grandes batalhas, e nesses momentos de consagração nós somos visitados invariavelmente com grandes direções de Deus. Busquemos essas direções. As situações que nos assolam invariavelmente produzem terror, assombro, perplexidade, angústias profundas de alma. Se nós simplesmente pedíssemos que levantasse a mão aqueles que estão vivendo momentos assim, tenho certeza que a igreja inteira levantaria as suas mãos. O temor do Senhor nos mobiliza, enquanto o medo dos homens nos paralisa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O Senhor é aquele que tem o controle soberano de todas as coisas. Todos os que procuram viver piedosamente, a gente sabe que enfrentarão dificuldades e enfrentarão perseguições. Então, oração e vigilância é algo que nós não podemos perder de vista. Há situações que só o Senhor pode interferir. Não há nada humano que nós possamos fazer em determinadas situações específicas, e você sabe exatamente de quem é que eu estou falando. Portanto, busquemos ao Senhor com toda a força do nosso coração. Em 2 Crônicas, enfrentando uma dessas situações extremamente difíceis, capítulo 32, versículos 7 e 8, ouvimos as palavras encorajadoras do rei Ezequias ao povo por causa da assolação de Senaqueribe, rei da Síria. E o rei Ezequias diz ao povo: sede fortes e corajosos, não temais
nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que com ele está. Porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e guerrear as nossas guerras. Amém. Aí eu deixo uma pergunta no final desse primeiro bloco. Na hora da dificuldade, qual a sua primeira reação? Se desesperar ou buscar a proteção de Deus? Busquemos a proteção de Deus. Que o Senhor nos torne invisíveis às ações malignas do nosso adversário. A segunda coisa a fazer nas batalhas é pedir sabedoria do Senhor quanto aos intentos do adversário. Versículos 3 a 6 dizem o seguinte: os quais afiam a língua como espada e apontam com as flechas palavras amargas para as ocultas atingirem o íntegro, contra ele disparam repentinamente, não temem. Teimam no mau propósito, falam em secretamente armar ciladas, dizem: quem nos verá? Projetam iniquidade, inquirem tudo o que se pode escogitar, inventar, descobrir. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Misericórdia de nós. O Senhor é aquele que nos dá discernimento quanto aos intentos malignos do inimigo. Tem uma outra situação, um outro profeta de Deus que sabia em suas orações, em seus momentos de oração, o Senhor revelava a ele tudo que o rei da Síria fazia no seu quarto de dormir, tudo que ele tramava às escondidas contra o rei de Israel. E chegou um ponto que o rei da Síria disse: tem um traidor no nosso meio. E aí um dos seus oficiais disse: não, meu rei, tem um profeta em Israel, tem um homem de Deus em Israel que sabe tudo o que nós planejamos. Está ouvindo? Então aqueles que buscam, aqueles que oram, eu não estou falando de religião, nem estou falando de religiosidade, eu estou falando de relacionamento íntimo com um Deus que é vivo, com um Deus que age, com um Deus que interage, interfere nas situações, na vida daqueles que o buscam em verdade e com inteireza de coração. O salmista experimentou a ação maligna da maledicência, que é uma coisa tremenda, que entristece e abate, mesmo quando aquilo que é espalhado sobre nós não é verdadeiro. Não tem uma ação maligna mais eficaz do que a maledicência. Dói no fundo da nossa alma. Então, por tudo isto, precisamos ajustar o nosso desconfiômetro espiritual, sem perder de vista que a nossa verdadeira luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. O adversário, como um leão astuto e faminto, ele vem para nos devorar, e como serpente para nos enganar. Então nós precisamos, meus amados, estar atentos. Davi sabia que o coração do ímpio é como um abismo, e que haverá sempre novos perigos dos quais escapar. Por isso a necessidade contínua de busca da sabedoria, não da sabedoria humana, não dos métodos humanos, mas na sabedoria de Deus. Tiago diz que aquele que quiser sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Peçamos sabedoria, mas junto com a sabedoria, peçamos o discernimento para saber como agir nas situações. Você costuma pedir sabedoria a Deus para entender o que está acontecendo e só aí tomar atitudes? A gente tem visto muito no meio do povo de Deus uma falta de sabedoria muito grande, ações abruptas, sem parar para pensar. Para pensar. Busca sabedoria. Não dê um passo fora da vontade de Deus. Peça ao Senhor sinais sobre
sobre decisões a serem tomadas por você. E só aí dê um passo de fé na direção daquilo que se tem a fazer. Terceiro lugar, a terceira coisa a fazer, confiar no Senhor. Primeiro, buscar a proteção de Deus. Segundo, pedir sabedoria ao Senhor quanto aos intentos do adversário. Em terceiro lugar, confiar no Senhor. Versículos 7 e 8 dizem o seguinte: mas Deus desfere contra eles uma seta, de súbito se acharão feridos, de sartes serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles, todos os que os veem meneiam a cabeça. Muitos têm sido aqueles que têm se levantado contra essa obra, contra esse ministério. E o Senhor tem nos dado a graça de interceder, de orar por eles. Vocês não têm noção quantas perseguições, quantas coisas têm se levantado. Entristecem, causam perplexidade, causam choro. Mas o Senhor é aquele que, quando Ele dá uma direção, siga aquela direção. E a gente tem visto a glória de Deus nas respostas, a glória de Deus nas situações. E é interessante que muitas vezes o Senhor, Ele é especialista em fazer com que aqueles que se levantam contra nós, aqueles que se levantam para se opor à obra de Deus, eles nos dirijam súplicas no dia da calamidade e no tempo da aflição. O Senhor faz isso para que nós tenhamos oportunidade de espalhar brasas vivas sobre a cabeça daqueles que nos perseguem. Então o Senhor diz para a gente não odiar o inimigo, mas amar o inimigo e orar por quem nos persegue. E quando Ele diz isso, é com o inimigo humano, viu? Não é o inimigo espiritual. Por depender do Senhor e obedecer às suas instruções, Davi estava certo de que Deus derrotaria os seus inimigos. O Salmo 60, versículo 12, também de autoria de Davi, é uma outra oração de guerra, e ali o salmista diz: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Assim como o Senhor se manifestou na vida de Davi, se manifesta na vida daqueles que confiam e dependem dEle. Precisamos declarar isso continuamente. Senhor, eu confio em Ti. Que nas nossas orações nós possamos fazer essa grande declaração de fé e de confiança nos agires de Deus. E por último, aprendemos a dar glória a Deus. Versículos 9 e 10. E nós temos insistido demais com isso aqui. A necessidade de ações de graças. Nós precisamos aprender a agradecer aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor fará em resposta às orações. E quando nós oramos em ação de graças, que essa é inclusive uma ordenança de Paulo na carta aos Filipenses, apresentar as nossas súplicas com ações de graças, nós começamos a contemplar com os olhos humanos aquilo que nós vemos apenas com os olhos da fé. E quando nós agradecemos por algo que ainda nem chegou, nós estamos dizendo: Senhor, eu tenho tanta certeza do Teu agir, que eu já começo a agradecer aquilo que o Senhor já está fazendo no nome de Jesus. Versículos 9 e 10 dizem o seguinte: e todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que Ele fez. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração, todos se gloriam. Amém? Amém. Então todas as vitórias de Davi foram motivo de glorificação no nome do Senhor. Por isso, não podemos perder de vista as ações de graças sempre. Os feitos de Deus em defesa dos seus filhos são tão tremendos que fazem as pessoas menearem a cabeça num gesto de incredulidade. São histórias tão tremendas que a gente ouve, são coisas tão absurdas aos olhos humanos que Deus faz na vida dos seus,
que aqueles que estão lá fora olham e meneiam a cabeça e dizem: eu não acredito que isso esteja acontecendo. Eu não acredito que você conseguiu essa vitória. É porque essas vitórias, elas vêm para a honra e glória do nosso Deus. A fé espera sempre Deus fazer o impossível. E quando os juízos de Deus se manifestam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Tudo que temos, recebemos e somos, vem do Senhor, e a Ele toda honra, toda glória e todo louvor de nossa parte. Que o Senhor, Ele possa aplicar essa porção da palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém?